Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais uma aula de História. Eu me chamo Robson, sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Antes de iniciarmos, peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com os seus. A Guerra Fria foi um período pós-Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1991, onde há uma bipolarização. Não há confrontos diretos, assim como existiram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, mas é um confronto ideológico e por outras características, através de corrida armamentista, corrida bélica, que nós vamos conseguir identificar no andamento desse vídeo. Então, nós temos, antes de tudo, a divisão entre Estados Unidos e a União Soviética. Foram dois países que saíram da Segunda Guerra Mundial como grandes potências. Nós temos uma divisão de democracia e comunismo, temos a perspectiva do capitalismo e socialismo. As guerras mundiais da primeira metade do século XX não puseram fim às disputas entre as potências mundiais. Ao contrário, criaram novos conflitos. Após 1945, ficaram evidentes as divergências entre os países socialistas e os países capitalistas. A polarização instituída pela formação de dois grandes blocos de poder deu origem ao período que ficou conhecido como Guerra Fria. Não venham pensar Guerra Fria que aconteceu no Ártico, no Polo Norte, não. Tá? Ele se estendeu de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, com o fim da União Soviética. Durante esse período, tanto estadunidenses quanto os soviéticos buscaram ampliar ao máximo a extensão de sua zona de influência. Além disso, os dois países se lançaram em uma corrida armamentista e espacial. O domínio da tecnologia bélica de ponta deixava uma atmosfera de tensão no ar. Havia o receio de uma nova guerra com maior poder de destruição devido à existência das bombas atômicas. Além dos acordos firmados entre Estados Unidos e União Soviética, os planos econômicos, as alianças político-militares, a Guerra Fria também foi marcada pela disputa aeroespacial, mísseis, satélites, foguetes. Essas conquistas tecnológicas serviam à propaganda do governo soviético, que realizou o primeiro voo espacial tripulado em 1961, e do estadunidense, que enviou os primeiros astronautas à Lua em 1969. Havia também serviços secretos de informação e inteligência com seus respectivos aliados. Fora da Europa, a tensão entre Estados Unidos e a União Soviética, a URSS, foi se agravando por causa de diversos acontecimentos, como a Revolução Chinesa, de 1949, a Guerra da Coreia, 1950 a 1953, e a Guerra do Vietnã, 1964 a 1975. Esses acontecimentos irão servir como base para futuros vídeos. Nós não iremos adentrar especificamente a cada um desses nesse vídeo. Nós temos, então, durante a Segunda Guerra Mundial, um relacionamento entre Estados Unidos e União Soviética. 1939 é perceptível o acordo firmado entre a União Soviética e a Alemanha, o chamado Pacto Germano-Soviético. Stalin, na União Soviética, faz uma aliança com Hitler na Alemanha, da Alemanha. E em 1941, Hitler ele vai quebrar a aliança e vai invadir a União Soviética. Há um relacionamento dando continuidade a essa vinculação entre Estados Unidos e União Soviética. Nós temos as forças aliadas estavam inseridas
a União Soviética, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França Livre e as forças do eixo. Nós tínhamos a Alemanha nazista, a Itália, o Japão, os Estados Unidos em dezembro de 1941 e a União Soviética em janeiro de 1942 entraram nas forças aliadas. Em fevereiro de 1945, Stalin, Churchill e Roosevelt se reúnem para planejar o que aconteceria quando a guerra terminasse. Os principais pontos foram o estabelecimento da Organização das Nações Unidas, pós a Segunda Guerra Mundial, a divisão da Alemanha em 4 zonas, a permissão de eleições livres nos países da Europa Ocidental e a promessa da União Soviética a juntar-se à guerra contra o Japão. Na fotografia, a gente consegue perceber o Churchill, supremacista, branco, britânico, o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, e o Stalin, o líder soviético daquele período. Numa linha do tempo, entre alguns eventos, nem todos, nós temos 1949, a criação da OTAN e a Revolução Chinesa, 1950-53, a Guerra da Coreia, 1955, o Pacto de Varsóvia, 1956, a coexistência pacífica, a existência, simultânea entre Estados Unidos e União Soviética, 1961, a construção do Muro de Berlim, 1962, a crise dos mísseis, 1964 a 1975, a Guerra do Vietnã, 1968, a Primavera de Praga. As principais características da Guerra Fria foram o enfrentamento político, estratégico e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que espalhou-se pelo mundo. As principais estratégias da Guerra Fria, nós tivemos 6 delas, que foram as maiores estratégias, entre elas a questão da provocação entre Estados Unidos e União Soviética, a questão da espionagem, entre essas 2 superpotências, a ajuda a outros governos, a questão das alianças, especificamente político-militares, a propaganda, o uso da propaganda intensiva, de valorização da pátria, da ideia de nacionalismo, dos valores morais, éticos de cada potência, e a guerra utilizando-se de outro país, de outros países. Vamos pensar a Guerra da Coreia, numa perspectiva dessas grandes potências. A política de coexistência pacífica, ela se deu a partir de alguns fatores. Stalin governou a União Soviética até a sua morte, em 1953. 2 anos depois, o poder passou a ser controlado por Nikita Khrushchev, que permaneceu nele até 1964. Durante o seu governo, Khrushchev criticou a atuação de seu antecessor, pondo em prática um programa que ficou conhecido como desestalinização. Seus principais objetivos eram descentralizar o regime soviético, desenvolver as indústrias de bens de consumo. Elas haviam sido atrofiadas, enrijecidas, durante o governo de Stalin, que priorizou as indústrias de base e a corrida armamentista, eliminar os obstáculos que impediam a União Soviética de alcançar o mesmo desenvolvimento tecnológico dos países capitalistas, remodelar as relações com os Estados Unidos por meio de acordos que limitassem a corrida armamentista. Essa política inaugurou um período internacional denominado coexistência pacífica. Vamos pensar, coexistir, existir ao mesmo tempo, de uma forma pacífica, equilibrada. Ainda assim, houve vários momentos de tensão entre os 2 blocos, que continuaram a disputar áreas de influência. Os principais objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos, quais eram? Primeiro, promover a abertura de mercados para prevenir outra depressão,
recordem a depressão provocada em 1929, promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África, deter a expansão do comunismo pelo mundo. Nos Estados Unidos, nós temos uma política que vai combater algumas perspectivas comunistas, chamada de macartismo. No final da década de 1940, em meio ao agravamento das relações internacionais, foram adotadas medidas de combate ao comunismo em território estadunidense, sob comando do senador republicano Joseph McCarthy, que defendia o patrulhamento, uma determinada vigilância, de comunistas e simpatizantes. Foram investigados 6 milhões de estadunidenses e muitos foram acusados de práticas comunistas, sabotagens e traição à pátria, sofrendo por isso perseguições, prisões e censuras. O clima de delações e pânico foi tão intenso que obrigou o McCarthy a deixar o Senado em 1956, por pressão da sociedade estadunidense, cansada das violações aos direitos individuais e da manipulação das informações pelos investigadores. O macartismo tem suas raízes no pós-Primeira Guerra Mundial e ganhou peso nos anos 1930, com o Comitê de Atividades Anti-Americanas e suas listas negras, que acusavam escritores, intelectuais e artistas de ter vínculos comunistas. Nos anos de 1940 e 1950, transformou-se em um tipo de caça às bruxas, atuando contra inúmeras pessoas. Uma das vítimas, entre tantas outras, acusada de esquerdista, foi o ator e diretor Charlie Chaplin. Os objetivos da Guerra Fria para a União Soviética era criar uma maior segurança para si, estabelecer fronteiras defensáveis, incentivar governos amigos em suas fronteiras, vamos pensar numa delimitação a partir da chamada Cortina de Ferro, e expandir o comunismo pelo mundo. Na doutrina Truman, se deu a partir de uma política de apoio dos Estados Unidos aos países que estivessem sob ameaça de dominação soviética, estabelecida em 1947. A Grécia foi o primeiro país que recebeu grandes quantidades de armas e suprimentos e, em 1949, derrotou os comunistas. No Plano Marshall, em 1947, a Secretaria de Estado, secretário de Estado, né, Marshall, anunciou o Plano Marshall. Foi um plano de enorme ajuda econômica para a Europa, com o objetivo de ajudar a recuperar os danos causados pela guerra. E o que os Estados Unidos ganhavam com esse plano? Primeiro, ajudar a Europa a recuperar-se economicamente, abriria mercado para os produtos americanos, beneficiando a indústria americana. Uma Europa próspera estaria melhor preparada para resistir à expansão do comunismo. Provavelmente esse era o principal objetivo. Existiram, então, algumas reações ao Plano Marshall, que se deu a partir do Comintern e o Comecon. Então, o Comintern era uma organização de origem soviética, fundada em setembro de 1947, para congregar partidos comunistas europeus. Existe uma imposição de partido único, os governos só de comunistas, chamados de democracia popular. O Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, foi fundado em 1949 e visava a integração econômica das nações do leste europeu. Aqui a gente tem o Bureau de Informação Comunista e temos o emblema, logo do Comecon. Nas alianças políticos militares, a OTAN pelos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia pela União Soviética. A OTAN significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela foi fundada em 1949, é uma aliança militar,
principal objetivo era coordenar a defesa mútua dos países membros em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Que a gente consegue observar a bandeira da OTAN ao centro, né, e dos países membros ao redor. No outro lado, conseguimos identificar o Pacto de Varsóvia, que foi fundado em 1955, é uma aliança militar, e o objetivo maior era coordenar a defesa mútua em caso de agressões militares visando o leste europeu. Ele foi extinto em 1991. Nós conseguimos identificar o emblema do Pacto de Varsóvia, onde no círculo lê-se União da Paz e do Socialismo. Na corrida armamentista, nós temos um equilíbrio pelo terror. Em 1945, os Estados Unidos propõe a primeira bomba atômica. A primeira bomba atômica dos soviéticos se dá em 1949. Nos Estados Unidos, a primeira bomba de hidrogênio, em 1952, foi 1000 vezes mais potente que a lançada sobre o Japão. E os soviéticos lançam a primeira bomba de hidrogênio em 1953. Com isso, daí para frente, as grandes potências passaram a acumular arsenais nucleares cada vez maiores. Numa corrida espacial, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957. É interessante pensar que anteriormente a cadela Laika, ela vai ser o primeiro ser vivo que vai entrar em órbita. A União Soviética lançou a nave espacial Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, primeiro astronauta a fazer o voo orbital em torno da Terra, no dia 12 de abril de 1961. Na imagem nós temos o esquema da nave Vostok 1. O Kennedy faz nos Estados Unidos, faz um pronunciamento convocando os Estados Unidos para enviar um homem à Lua e trazê-lo de volta a salvo até o fim da década, que, numa perspectiva de dia, acontece em 25 de maio de 1961. O Apollo 11 foi lançado, então, à Lua em 16 de julho de 1969. Nós temos uma imagem que retrata a perspectiva do fato do homem estar pisando na Lua. O Muro de Berlim, nós temos como características. Em 1948, as 3 zonas unidas que controlavam a Alemanha Ocidental prosperavam devido ao Plano Marshall. Então, nós temos o setor francês, o setor britânico e o setor americano. Os trabalhadores qualificados, intelectuais e muito jovens fugiam da Alemanha Oriental, a parte do setor soviético, para Berlim Ocidental, nessas 3 zonas. Em 13 de agosto de 1961, uma barreira de arame farpado foi erguida entre Berlim Oriental e Ocidental. Em poucos dias, os trabalhadores cimentaram blocos de concreto, dividindo bairros e famílias, trabalhadores e empregadores, o cidadão livre do cidadão reprimido. Ao longo dos anos, o muro foi reconstruído 3 vezes, cada vez mais alto, mais forte, repressivo, inexpugnável. Torres, guardas com metralhadoras e cães vigiavam. Zonas proibidas com quilômetros de largura foram criadas por trás da parede. Ninguém tinha permissão para entrar nas zonas. Quem tentasse escapar seria metralhado pelos guardas. Na crise dos mísseis em Cuba, ocorreu em 13 dias de muita tensão. Em 1961, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, apontados para a União Soviética, e tentam invadir Cuba. No dia 15 de outubro de 1962, fotos revelam que a União Soviética está instalando mísseis em Cuba. No dia 22 de outubro de 1962,
Estados Unidos anuncia a descoberta dos mísseis, decide bloquear Cuba e considerar qualquer ataque lançado a partir de Cuba como um ataque contra os Estados Unidos pela União Soviética, exigindo que os soviéticos removam todas as suas armas ofensivas de Cuba. Vocês podem perceber a ilha de Cuba numa posição estratégica contra, especificamente, o território dos Estados Unidos. No dia 27 de outubro de 1962, o avião espião dos Estados Unidos é abatido sobre Cuba. No dia 28 de outubro de 1962, os Estados Unidos decidem retirar os mísseis na confiança de que os Estados Unidos não iriam invadir Cuba. Um acordo firmado encerrando a crise dos mísseis, então ele é estabelecido. Os anos de 1960, em todo o mundo, é provocado uma chamada revolução nos hábitos. A década de 1960 foi marcada por vários movimentos sociais, protestos e mobilizações em todo o mundo, tanto em países capitalistas como socialistas. Por isso, o período chamado de Anos Rebeldes. Nos Estados Unidos, ganhou força a luta contra a guerra no Vietnã, porque os americanos acreditavam que seria um tempo pequeno de guerra, e não foi. As lutas dos movimentos negros por direitos civis e contra o racismo, uma prática oficializada em muitos estados. Vamos pensar também, em 1969, a revolta de Stonewall, que a partir da liberdade sexual, a partir da condição de gays, lésbicas, travestis, por uma emancipação dos seus corpos, se dá a partir de um bar em Nova York, onde a violência policial é estabelecida. Então, diante desse contexto, destacaram-se líderes como Martin Luther King e Malcolm X, além de organizações ativistas como os Panteras Negras e o Black Power. Tais movimentos enfrentaram a resistência de setores conservadores e de organizações racistas, como a Ku Klux Klan, que perseguia e assassinava os negros e as negras. Paris, capital da França, transformou-se no principal centro da rebeldia dos estudantes e dos trabalhadores europeus contra o governo e a organização social vigente. Em maio de 1968, explodiu na cidade um forte movimento liderado por socialistas e anarquistas, que criticavam tanto o socialismo soviético como o capitalismo e defendiam uma sociedade radicalmente livre. Ao mesmo tempo, nos países socialistas, condenava-se a repressão a movimentos democráticos, como a Primavera de Praga. Outros movimentos espalhados pelo mundo, incluindo a América Latina, criticavam os comportamentos e valores morais vigentes, como o poder autoritário dos pais sobre os filhos, a desigualdade de direitos entre homens e mulheres e a discriminação racial dos negros. É interessante pensarmos na América Latina que a década de 60 explodem em alguns locais específicos, Chile, vamos pensar Brasil, Argentina, as ditaduras militares. Década de 60, 70, as mobilizações iam desde atuações políticas violentas até o pacifismo do movimento hippie, essa conduta da liberação de corpos, de uma possibilidade da liberdade individual, das diferenças, da emancipação do eu. Entre os jovens, espalhou-se o uso de mini-saias pelas mulheres, de cabelos compridos pelos homens, de roupas coloridas por todos, todas e todos. Com isso, eles procuravam expressar a diferença que existia em relação aos valores mais antigos e exaltar a liberdade individual. A música tornou-se importante veículo de protesto. Os meios de comunicação, a indústria fonográfica, os grandes shows e festivais, vamos pensar o Festival de Woodstock, garantiam acesso a cantores e bandas do mundo todo. Grupos de rock como The Beatles, The Rolling Stones, The Doors, e músicos como Jimi Hendrix
Janis Joplin, Bob Dylan, traduziam os anseios dos jovens. Uma política estadunidense chamada de American Way of Life, né, um modo de vida americano, se deu, então, a partir dos anos de 1950, né, onde os Estados Unidos passaram por um boom, uma explosão de desenvolvimento econômico, possibilitando aos estadunidenses um elevado padrão de vida, com um consumo maciço de produtos como automóveis e eletrodomésticos. Os valores do modo de vida estadunidense, né, ou chamado American Way of Life, foram difundidos em todo o mundo capitalista por meio de intensa propaganda. Colaboraram para isso o cinema e, posteriormente, a televisão. Entretanto, tamanha riqueza não resultou na melhoria da qualidade de vida de todos os estadunidenses. A população afrodescendente negra, por exemplo, precisou realizar inúmeras mobilizações ao longo da segunda metade do século XX para ter acesso aos direitos civis e tornar o racismo um crime federal. Com isso, há um lento processo da morte da Guerra Fria. Em 1969, os Estados Unidos iniciaram, então, negociações com a União Soviética para o SALT primeiro, né, o nome comum para o Tratado para a Limitação de Armas Estratégicas. De 1972 a 1979, a implementação do SALT segundo, que é uma segunda rodada de negociações, primeiro tratado firmado para reduzir o fabrico de armas nucleares, a possibilidade da queda do Muro de Berlim, enquanto uma estrutura consolidada, materializada, no ano de 1989, a reunificação da Alemanha, que acontece em 1990, mas é todo um processo de 1949 até 1990. No começo da década de 90, o presidente da União Soviética, o Gorbachev, começou a implementar a chamada Glasnost, que são as reformas políticas priorizando a liberdade, e a perestroika, que é uma reestruturação econômica da União Soviética. Vocês podem perceber, né? Um acordo Glasnost entre a política socialista com a política capitalista. Com isso, nós temos os países, o fim da Guerra Fria, que formavam especificamente o bloco soviético. Então, a União Soviética, todo esse território vermelho, que é o qual vocês conseguem observar no mapa, os satélites europeus da União Soviética, de cor laranja, Polônia, Romênia, Bulgária, Hungria, Alemanha Oriental. Nós temos uma perspectiva de países comunistas europeus que romperam com a União Soviética, né, a Iugoslávia, de cor amarela. Enquanto isso, há uma divisão bem específica, né, da cidade de Berlim, na Alemanha, entre Berlim Oriental, da União Soviética, e a Berlim Ocidental, dos Estados Unidos. Agora a gente parte para os exercícios de fixação. Vamos ver se vocês conseguiram identificar, pelo menos, os conteúdos que foram emergidos durante essa videoaula. Quais países lideraram a Guerra Fria? Estados Unidos e a União Soviética. Quais as 6 maiores estratégias da Guerra Fria? Provocação, espionagem, ajuda a outros governos, alianças, propaganda, guerra utilizando de outros países. Identifique os objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos e para a União Soviética, escrevendo ao lado do objetivo a sigla correspondente, Estados Unidos ou União Soviética. Vamos lá, pensem comigo. Promover a abertura de mercados para prevenir outra depressão. Qual país é? Estados Unidos. Incentivar governos amigos em suas fronteiras. União Soviética. Deter a expansão do comunismo. Estados Unidos. Criar uma maior segurança para si. União Soviética.
Estabelecer fronteiras defensáveis. União Soviética. Promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África. Estados Unidos. Uma próxima questão. Identifique a doutrina do Plano Marshall e do Truman. Doutrina Truman, o Plano Marshall. Então, nós temos as definições ali, uma certa objetividade. A ajuda econômica para a Europa com o objetivo de recuperar os danos causados pela guerra e política de apoio dos Estados Unidos aos países que estivessem sob ameaça de dominação soviética, estabelecida em 1947. Então, a doutrina Truman e o Plano Marshall. Quais as duas alianças militares que caracterizaram a Guerra Fria? A OTAN e o Pacto de Varsóvia. Explique as duas alianças militares que caracterizaram a Guerra Fria. Então, a OTAN, a aliança militar fundada em 1949, entre os Estados Unidos e aliados com o objetivo de coordenar a defesa mútua dos países membros em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. E o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar entre a União Soviética e aliados, fundada em 1955 com o objetivo de coordenar a defesa mútua em caso de agressões militares. E foi extinta em 1991. O que foi a corrida armamentista? O esforço das nações, conhecidas como grandes potências, para investir na pesquisa e produção de armas de destruição em massa, incluindo armas nucleares, ocorrido no período chamado de Guerra Fria. Deixo para vocês as referências das imagens utilizadas. E é isso, pessoal. Então, até uma próxima videoaula. Um abraço, até mais.